do Atlético, que amanhã enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos pra Cidade do Galo com a Rafaela Potter, porque assim, imagino, difícil de tirar o foco da Libertadores, né? Mas os próximos 3 jogos do Campeonato Brasileiro são contra adversários da parte de baixo da tabela. Precisa pontuar, né, Potter? O Atlético ainda não encontrou regularidade no Campeonato Brasileiro. É o 9º colocado e precisa aproveitar dessa sequência que você falou para somar pontos e não ficar tão distante ali do grupo dos 6 primeiros colocados na tabela. Então o Atlético tem amanhã o Cuiabá, depois a sequência é a seguinte, tem o Fluminense em casa e o Grêmio. Então se aproveitar também desses jogos em casa para somar pontos e não ficar tão distante, buscar essa recuperação necessária no Campeonato Brasileiro. Mas claro, é difícil não perder o foco, né? Não tem como não perder o foco na Libertadores que está batendo na porta a decisão contra o São Lourenço na próxima terça-feira. Então trazendo informações do treino aqui na Cidade do Galo, o treino começou às 10 horas da manhã, terminou agora há pouco. O Milito fez um trabalho ali muito específico, tático e também com finalizações, o Atlético precisando balançar as redes e segue com problemas no ataque, né? O Hulk ainda está fazendo fisioterapia, fez hoje cedo, está com problema, né, uma lesão na panturrilha direita, então está tratando. E o Vargas ainda segue com dores no joelho, ele fez até uma corrida no gramado, mas também fez um trabalho de fisioterapia, não está liberado pelo departamento médico. Com isso, o time, em busca dessa vitória, né, importante no Campeonato Brasileiro para cima do Cuiabá, deve ser um time misto, jogadores vão ganhar oportunidade, o caso, por exemplo, do Daverson, né, que deve ser titular mais uma vez, reencontrando o ex-clube amanhã na Arena. Maurício, contigo. Será que vai ter lei do ex? Uma das leis que mais funcionam no Brasil. Repara aqui no fundo, ó, da Potter, os torcedores do Atlético esperando os jogadores saírem do treinamento. Potter, obrigado pelas informações. Os torcedores estão de olho nos atletas e estão de olho também nos adversários da Libertadores. 8ª de final, o Flamengo largou na frente, venceu o Bolívar por 2-0 e vai decidir na altitude. Time alternativo para amanhã não tem outra história, né, Arthur? Foco na Libertadores, né? Apesar do Atlético precisar melhorar a sua posição na tabela no Campeonato Brasileiro, mas Libertadores perdeu, acabou, né? O Campeonato Brasileiro dá para recuperar lá na frente. O Atlético tem sido mais ou menos isso aí no Campeonato Brasileiro, né? Foco nas Copas. E a força desse elenco precisa ser mostrada agora, nesse momento. Porque o Atlético tá encorpando o elenco, tá deixando de ser um time que tem só 11 jogadores bons e um time reserva que abaixa muito o nível, para ter um time que tem 14, 15, 16 titulares, que é o que é preciso para você disputar 2 ou 3 competições. E agora você vai ter que mostrar isso. Esses caras chegaram para ser alguns desses 16 titulares ou não. O Gris, é tranquilo pro Milito montar uma equipe competitiva pro jogo de amanhã com o que ele tem, né? Tá maluco. A gente vai fazer o Super Trunfo aí daqui a pouco. Sim. E provavelmente o time reserva do Atlético vai ganhar com folga do time do Cuiabá. O elenco é muito forte, doutor. Muito forte. Eu até acho que não necessariamente, né? Ontem eu até montei o time aqui, reserva, muito parecido com o do Igor. E acho que pode fazer isso o Milito, mas não necessariamente ele precisa. Eu acho que ele pode colocar alguns titulares. Mas eu acho que tem a questão do foco na Libertadores e o fato de ser um adversário muito acessível também, né? O Atlético pode vencer o Cuiabá naturalmente com o time reserva hoje. Então, é claro que vai ser um jogo mais difícil, isso aumenta a dificuldade e tudo. Mas é um resultado muito possível você vencer o Cuiabá com o time que eu e Igor pensamos aí, ou que o Igor pensou e tudo mais. Então, acho que é natural a escolha de priorizar um pouco a Libertadores nesse momento. Essa rodada a gente deve ter um festival de time reservas no Campeonato Brasileiro. A gente está tendo muito jogador estourando, né? O Flamengo ontem mais 2 machucados, o Palmeiras está perdendo um monte de jogador, o Atlético até que agora deu uma acalmada, né? Tá sem o Hulk, que é o principal jogador do time, que se machucou, mas deu uma acalmada, mas a gente tem visto muito jogador saindo machucado. Botafogo teve dificuldade. É engraçado que esse movimento no Atlético, essa fase no Atlético, ela veio um pouquinho antes, né? Veio Ele junto antecipou, né, o com as problema. Copas, né? Porque como o elenco do Atlético ficou muito curto naquele momento, teve que fazer uma sequência de jogos, aí começou a entrar muita lesão também, né? Então, assim, é natural que nessa rodada a gente tenha muitos times poupando. Eu acho uma pena, porque o calendário é ruim, ele acaba exigindo isso é péssimo para o produto do Campeonato Brasileiro. O Atlético precisa somar pontos também no Campeonato Brasileiro, como o Igor bem lembrou, né? Mas acho que é possível vencer o Cuiabá dentro de casa, mesmo jogando com o time reserva nesse momento. Boa. Cabidão, pro Galo amanhã, cara, o que você desenha? Não,
Não, Passa com facilidade? Não, gente, eu não arrisco dizer que existam jogos tão fáceis assim no Campeonato Brasileiro, tá? Eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato extremamente complicado e que surpreende em vários momentos, assim. Mas eu acredito que os amigos de Cadu têm total autoridade para vencer o Cuiabá. Mas eu não falei isso de maneira pejorativa, não, gente. É o time reserva. É real, né, velho? Tem que ser o time reserva, cara. Não dá pra você pensar no jogo contra o Cuiabá, sendo que tem o São Lourenço 3 dias depois, que vale a vida, que vale a classificação pra Libertadores. Né? Contra alguns pontos importantes, né? Por exemplo, a gente já pode vislumbrar talvez até uma volta do Hulk contra o São Lourenço, um time mais encorpado, a arena abarrotada, né? Contra o Cuiabá, gente, assim, com todo respeito ao Cuiabá, cara. O Cuiabá, ele disputa um campeonato completamente diferente do Atlético. O Atlético, ele pode se dar ao luxo de colocar um time alternativo para enfrentar a equipe do Mato Grosso. Mas aí tem outro detalhe também, tá? Todo time que coloca, mesmo com o elenco que tem, qualquer time, coloca uma equipe alternativa em campo, ele tá fadado a tropeçar. Né? Assim, é claro que o futebol, qualquer time hoje pode vencer, né? Existe essa questão do time titular ter, entre aspas, uma obrigação maior de resultado. Mas quando você coloca o time reserva em campo, não sei se o Rafa concorda, cara, você pode perder e tropeçar pontos que eles vão ser importantes na frente. Mas é o risco que precisa ser tomado agora, precisa ser compreendido agora. A torcida entendendo isso, tendo noção disso, a cobrança é menor? Eu acredito que sim. Eu acho que até o próprio torcedor do Galo, ele tá pensando muito no jogo do São Lourenço. Se ele pudesse escolher, ele queria entrar aqui, dormir e acordar já pra partida. Até o Igor disse que tem muitos ingressos disponíveis ainda pra torcida. Sim. Muita gente ainda pensando no jogo pra terça-feira, fazendo aquela escolha, né? Vou gastar agora, se eu posso gastar na terça-feira pra ver um jogão, não desmerecendo o Cuiabá, mas um jogo de maior importância no momento. Sim, o brasileiro gosta. É um jogo com peso diferente, né? É um jogo diferente, assim. E assim, a questão de você rodar o elenco para esse jogo do Cuiabá passa muito também sobre a questão de tropeçar. A chance é grande também, porque falta entrosamento. Acho que o Milito não deveria assim, usar todos os reservas em si. Eu acho que ele poderia mesclar. Acredito que talvez ele faça isso por conta também da questão física, que eu acho que ele tem ali todo um aparato para identificar quem que tá podendo, tá no limite, tá no limiar, né? Pode estourar, então acho que ele vai fazer essa dosagem. Mas assim, o Atlético, se for com time reserva, 3 reservas, 4, isso o Atlético tem muita chance de vencer e pontuar, porque eu acho que o Atlético também, mesmo que dá pra recuperar, mas o Atlético tá ficando muito pra trás. Tá, nossa, a gente vai recuperar lá na frente, vamos recuperar. E a gente já tá no segundo turno, a gente vai aí se encaminhando aí pro final da temporada. É um período decisivo para a vida do Atlético, porque tem muita competição envolvida. Então, acho que o Atlético é um jogo pro Atlético vencer e poder já ir embalado para essa decisão contra o São Lourenço. O Atlético é o 9º na tabela com 29 pontos, o Cuiabá tá lá embaixo, é o 19º, apenas 17 pontos conquistados até agora. O Atlético nesse momento tá a 7 pontos do 6º colocado, que é o Cruzeiro, né? Já é uma distância considerável, então um jogo a menos, essa distância pode cair para 4 e tudo, mas assim, já é uma distância considerável, né? Incômoda. Mas assim, vamos lá também. O foco talvez do Atlético nessa temporada sejam as Copas, tá? Com certeza. Ficou o Campeonato Brasileiro em segundo plano. Ficou extremamente difícil de conquistar. De apostar tudo nas Copas é que as Copas só o campeão ganha alguma coisa, né, na teoria. Só o campeão tem um benefício. É valorizado também. É o famoso tudo ou nada. Mas... Então, esse é o grande risco no caso. E um problema que o Atlético vai ter é porque a partir do momento em que aposta tudo nas Copas, ou que passa a apostar mais nas Copas, vai jogar mais jogos no Campeonato Brasileiro com o time reserva. Avançando contra o São Lourenço, já avançou na Copa do Brasil. Muito provavelmente o que vai acontecer diante do Cuiabá esse final de semana vai acontecer de novo. E talvez diante de adversários mais fortes. Né? Isso pode ser um problema para pensar em vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Gente, são 3 competições pro Atlético: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Cara, com todo respeito ao Cuiabá, mas esse jogo de amanhã vai ser um treino de luxo pro Galo, né? É perigoso falar isso. Mas não, o Totó tem razão. Sim, é um treino de luxo, sim. E dá pra perder treino também. Não, independente do resultado, ganhando ou perdendo, ou empatando, é um treino de luxo. É um pouco do clima em si pro jogo, é um pouco isso mesmo. E aí, em relação a você priorizar as Copas, tem a questão também que você pode também estar num dia ruim,
você pode ser eliminado numa fase lá na frente e aí você não tem tempo para recuperar. Exatamente. O Atlético tem um elenco, justamente preparou esse elenco para esse ano, para justamente ter um time forte para as 3 frentes que iria disputar. Nem estou colocando o Campeonato Mineiro, porque é um começo ali, é um torneio de pré-temporada para começar. Amanhã a gente está indo para a 23ª rodada, né? Isso. São 38 rodadas. Bom, teremos isso. 15. O Atlético tem um jogo a menos ainda, mas assim, será que o Milito já está conformado ali, a própria diretoria atleticana já está conformada com esse orbitar entre os 10 primeiros? Tudo vai depender da performance nas Copas. Boa. Mas 9º lugar não dá para ficar, né? Pro Atlético que vem tendo nos últimos anos um desempenho bem legal de G3, G4, até campeão brasileiro em 2021. Não dá para se contentar com o 9º lugar. E nas Copas, como o Grice disse, se você chegar na semifinal, na final e perder, você vai ser pouco lembrado. Ninguém lembra de quem perdeu na semifinal. Exatamente. Além do que você compromete a próxima temporada. Exatamente. Você vai ficar sem uma competição importantíssima que é a Libertadores. Não jogar Libertadores hoje pro Atlético, com o investimento que o time faz, com o patamar que o time vem atingindo, não existe.